Olá, estamos de volta com o segundo bloco da nossa entrevista com o professor doutor Marcelo Vieira Magalhães. E no programa, nós estamos conversando sobre a imigração na historiografia brasileira, em destaque para o Maranhão, envolvendo portugueses, sírios e libaneses, o processo de integração cultural e as influências no cotidiano da cidade de São Luís. Nesse segundo bloco, nós iremos direcionar a nossa discussão para a imigração portuguesa para o Maranhão. Professor Marcelo, existia uma preferência dos imigrantes por alguma região específica do Brasil? Lemuel, olha, sim, há uma preferência sempre pelo Sudeste, né? E posteriormente pelo Sul. Se você for pegar lá, por exemplo, as políticas de Estado do Império, no início, a gente vai lembrar ali das colônias ali que foram instaladas no sul do Brasil, né? Que é uma política direcionada de colônias para o sul do Brasil. Mas ali foi bastante pontual, ali na primeira metade do século XIX. Posteriormente, essa política não funcionou muito bem, então essa imigração passou a ser voluntária, né? Então, esses imigrantes eles passaram a se direcionar principalmente, não mais para o sul, mas para o sudeste do Brasil, né? Ali, buscando principalmente ali a zona cafeeira, né? Trabalhando na zona cafeeira. Mas isso vai depender muito da nacionalidade também, né? Você vai ter os italianos, né? Vão se direcionar muito para essa zona cafeeira, mas no caso, por exemplo, dos portugueses, dos sírios libaneses, eles vão estar voltados mais para o comércio, né? Então é uma imigração voluntária, mas voltada para o comércio. Então, eles vão estar buscando essa região do sul e do sudeste, porque é uma região mais rica, né? E é uma imigração também de boca a boca, quer dizer, são os primeiros pioneiros que chegam, que se instalam, mandam cartas, correspondências, fotografias, né? Mostrando ou narrando o seu sucesso. Isso faz com que os outros se animem e se lancem no ultramar, buscando o mesmo sucesso dos seus compatriotas, né? Então, há sempre uma preferência pelo sul e pelo sudeste. Eu lendo a sua tese e achei algumas coisas me chamaram a atenção. O que justifica essa relação do Maranhão com Portugal? Porque a gente percebe que há, eu não sei se é uma construção do imaginário do Maranhão ou se é algo realmente que se pode constatar numa pesquisa. Mas essa relação entre o Maranhão com Portugal, como é que a gente entende isso? Como é que a gente pode compreender essa relação? Pois é, esse é um negócio que eu discuto na tese, que eu acho que precisa ser melhor analisado, viu, Lemuel? Eu acho que isso passa muito por uma construção imagética, muito na tentativa de valorizar, né, a, o Maranhão em si. Porque se você for pegar historicamente, né, o Maranhão ele foi um grande empório comercial, um grande centro comercial, assim, se você, em termos de importância comercial, o Maranhão configurou ali no século XVII, no século XVIII, até iníciozinho do século XIX, como a quarta maior economia do Brasil. Ainda que entre a quarta e a terceira seja uma diferença enorme, né? Era a quarta, mas entre a diferença do Maranhão para Pernambuco, por exemplo, era também gigante. Assim como eu citei no início da nossa conversa, em termos de número de imigrantes do Maranhão para Pernambuco, era muito grande,
economicamente também da quarta para a terceira posição era muito grande. Mas o fato é que os intelectuais maranhenses sempre se vangloriaram muito disso, né? Da quarta maior economia brasileira. São Luís também sempre os intelectuais brasileiros, maranhenses também sempre se vangloriaram muito de se chamar se autodenominar como Atenas brasileira, né? E São Luís também não é a única que faz isso, né? Recife também faz isso, no Rio Grande do Norte, o Açu também faz isso, Mossoró também faz isso, né? Também se autodenominam como Atenas brasileira. Então, quando se vai perdendo, né, esses status, quer dizer, o Maranhão já vai deixando de ser a quarta maior economia brasileira, quer dizer, já não é mais a Atenas brasileira, ainda que se tente forçar ainda a barra até hoje, né? Tanto fazendo um breve parêntese aí, quando o reggae, né, surgiu com muita força aí na década de 70, surgiu na década de 70, 80, mas quando ele começou a atrair a classe média na década de 90, né, e hoje São Luís é chamada de Jamaica brasileira, houve um grande embate de parte dos intelectuais ali, principalmente da Academia Maranhense de Letras, né, de que o reggae não era fruto da tradição maranhense, né, que a capital cultural do Brasil, São Luís, né, não poderia admitir que o reggae se transformasse numa referência cultural, né, como se as tradições não pudessem ser inventadas, né, porque afinal São Luís era Atenas brasileira. Tentando manter ainda essa ideia de que São Luís era uma grande produtora de cultura escrita, né? Mas como já não era mais há muito tempo, talvez nunca tenha sido, na verdade, né? Talvez nunca tenha sido, na verdade. Mas voltando aqui à tua pergunta, né? Então se tenta criar, me parece aqui que é mais uma invenção, né? Quer dizer, se tenta criar um vínculo com os portugueses, né? Quer dizer, tentando mostrar que como se tentou fazer depois posteriormente. Depois São Luís se tentou criar uma ideia de que São Luís era a única capital que não nasceu lusitana, quer dizer, a única capital que era mais próxima da França, e se você vai em São Luís não tem nada de francês ali, né? Não tem um prédio francês, não tem nada escrito em francês, ninguém publicava nada em francês. Mas essa ideia dessa ligação com Portugal tem alguns elementos, né, que se a gente for buscar dentro da historiografia, dentro do imaginário mais intelectual do que popular, ajuda a gente a entender um pouco isso, né? Se a gente for lembrar aqui, historicamente, lá no século XVIII, o Brasil foi dividido, né, em Estado do Brasil e Estado do Maranhão, né? Onde a capital ali era São Luís. E isso se deu ali muito por conta do contato das marés. Por conta das marés, era muito mais fácil era muito mais rápido você fazer uma viagem do Maranhão para Portugal, né, do que para o Rio de Janeiro. Então, por conta disso, o Brasil foi dividido em Estado do Brasil e Estado do Maranhão, porque era muito mais rápido você fazer essa viagem. Então, isso seria um fator de proximidade. O Joaquim Silvério dos Reis, o traidor do Tiradentes, né, foi desterrado e depois foi enterrado, depois de morto, em São Luís, né? E aí há uma ideia, isso contada, inclusive, por um historiador, de que ele teria sido desterrado no Maranhão e São Luís por conta da grande quantidade de portugueses que teriam lá, né? Mas não se fala de quantos portugueses teriam lá, quer dizer, quantos seriam esses portugueses? Quer dizer, se fala dessa grande proximidade que se teria com Portugal, mas não se qualifica essa proximidade que o Maranhão tinha. É simplesmente um dado jogado, né? Quer dizer, que lá ele estaria mais à vontade, mas na verdade era mais por conta da distância, né? O Joaquim Silvério dos Reis era um cara que
que cobrava muito do governo português a sua fidelidade, né, a traição a Tiradentes, e ele cobrava muito isso do governo português. Então, na verdade, o governo português o jogou lá em São Luís, que era para ele ficar longe do governo, né? E aí a justificativa, a justificativa dele ter ido para São Luís é porque se ele fosse para outro estado, se ele ficasse no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, ele seria facilmente morto porque ele era um traidor. Então, em São Luís, ele estaria supostamente protegido. Então, essa ideia de supostamente protegido também daria a ideia de que São Luís seria muito próximo de Portugal, né? O Aloysio de Azevedo, por exemplo, lá quando ele escreve o Mulato, né? Ele, logo na introdução, ele fala que em São Luís ele escreve o Mulato ali no século XIX. Ele diz que em São Luís se utilizava mais expressões portuguesas do que em qualquer outro lugar do Brasil. Inclusive, tem uma lenda urbana que a literatura já desmentiu há muito tempo, mas que as pessoas continuam repetindo, não só em São Luís, mas no Brasil todo. Eu que sou maranhense, eu escuto isso em todo lugar do Brasil que eu vou, escuto que em São Luís se fala e se escreve o melhor português do Brasil. Você já deve ter ouvido falar disso aí, né? Que é uma grande lorota, na verdade, né? São Luís tem um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil, né? Então, isso não tem nada de verdade, né? Mas as pessoas continuam alimentando essa ideia, né? E aí a grande quantidade de casarões portugueses que você tem, de azulejos portugueses que você tem lá, você tem um dos maiores patrimônios de azulejos portugueses fora de Portugal está em São Luís, ainda que ele esteja em constante depredação. Então, esse conjunto de elementos, né, faz com que se crie essa ideia de uma maior proximidade de Portugal com São Luís. Né? Mas eu, sinceramente, não vejo assim, até por conta desse quantitativo, como eu te falei, que ele vai diminuindo ao longo do tempo. E se você pegar, por exemplo, o próprio consulado português em São Luís, quando chega por volta de 1808, 1890, ele já é desmembrado, quer dizer, ele tinha jurisdição, por exemplo, sobre o Ceará, e em 1890 ele já perde, o Ceará já tem jurisdição própria. Quer dizer, ou seja, já começa a ter mais portugueses, o número de portugueses já começa a ser maior lá do que no Maranhão, né? Não só quantitativamente, mas economicamente também. Então, parece ser mais uma falácia do que uma realidade. Conversando que a gente vai aprendendo, né? Mas isso que você falou aí do português mais bem falado e mais bem escrito, realmente isso em todos os locais que a gente anda, a gente escuta isso. Né? Marcelo, dentre as várias discussões que você faz em sua tese, tem uma que gira em torno das representações sociais negativas dos portugueses no Maranhão. Poderia nos explicar o que isso realmente representa? Olha, isso é muito próprio da imigração como toda, né? Se você for pegar, por exemplo, os sírios libaneses também, que eu estudo no mestrado, há uma representação negativa deles, né? Quer dizer, eles são taxados de ladrões, né? De mau caráter, de enganar as pessoas nos pesos e nas medidas. No caso dos portugueses, as representações deles no Maranhão não são diferentes das representações deles no restante do Brasil, né? Eles são taxados de burros, né? De pouco inteligentes, né? E isso está muito relacionado com as ocupações deles, não é isso? Tanto sírios e libaneses como portugueses, eles vão estar muito voltados para o comércio. Né? Muitos deles lá começam, né, trabalhando para outros portugueses que chegaram antes, que se estabeleceram no comércio, que começaram muitas vezes como vendedores de rua, né, como mascates,
e se estabeleceram em pequenos comércios, depois se transformaram em grandes comerciantes, ou continuaram como pequenos comerciantes. Ah, e como esse comércio ele acaba o grande comércio acaba sendo durante muito tempo propriedade dos portugueses, né? O grande comércio acaba sendo propriedade dos portugueses. Então isso acaba criando uma rixa entre brasileiros e portugueses, né? Então você tem, por exemplo, os portugueses muitas vezes, na maioria das vezes, só aceitavam trabalhar nos seus comércios portugueses. Então, os portugueses que mandavam, com carta de recomendações, mandavam seus filhos para trabalhar nos comércios locais. Então, não aceitavam, dificilmente eles aceitavam. Humberto de Campos, inclusive o escritor Humberto de Campos, fala nisso em um dos seus livros, né? Quer dizer, como era difícil um brasileiro conseguir um emprego num comércio de português, porque geralmente eles só aceitavam portugueses, crianças, jovens portugueses. Então isso cria uma rixa dos brasileiros com os portugueses. Então, e esses portugueses, como os outros estrangeiros, como os sírios libaneses, trabalhavam muito e se submetiam a jornadas de trabalhos muito longas também. Quer dizer, nem todo português, nem todo sírio-libanês vai trabalhar no comércio, né? Quer dizer, a grande parte deles vem para trabalhar no comércio, mas nem todos vão se empregar no comércio. Quer dizer, muitos vêm com cartas de recomendações, já direcionadas para o comércio de um parente, de um amigo, de um vizinho. Outros vêm tentar sorte, mas não conseguem, então vão se trabalhar como pedreiro, vão trabalhar como entregador, como jornaleiro, não é? Mas vão se submeter a jornadas de trabalhos muito longas, a salários muito baixos, né? E vai criar representações sociais extremamente negativas, né? Quer dizer, que é a do burro, por exemplo, né? E aí aquelas piadas, as piadas que nós conhecemos, que são as piadas de português, que são sempre denegrindo o português, né? Sempre colocando ele na posição de burro, né? Que é o burro ambíguo, né? Quer dizer, é o burro de pouca inteligência, mas é o burro também o burro de carga, né? Porque é justamente isso, que é o sujeito que faz qualquer trabalho, mas é também um sujeito de pouca inteligência, né? Mas um negócio que é muito curioso, que eu aprendi lá em Portugal, é que essas piadas de portugueses que nós fazemos aqui no Brasil com os portugueses de Lisboa, né, os lisboetas, fazem as piadas semelhantes com os portugueses alentejanos, né, chamando-os de preguiçosos, de burros, de idiotas. Mas tem muito a ver com essa disputa de mercado e disputa de trabalho. Estamos encerrando o nosso segundo bloco da entrevista com o professor Marcelo Vieira Magalhães. Eu aproveito mais uma vez e peço para você que está nos assistindo para dar um like, para se inscrever no nosso canal e compartilhar a nossa programação. Não saia daí. Próximo bloco, mais conversas com o professor Marcelo.